Olá, sou a professora Priscila, professora de Geografia, e juntos nós vamos realizar a revisão do conteúdo e alguns exercícios aí do seu livro de atividades. Então é bem importante que você esteja aí com o volume 1, capítulo 2, tanto o livro didático para acompanhar o conteúdo, quanto também o livro de atividades para ir corrigindo os exercícios. Tudo em mãos aí, vamos começar? Nós vamos relembrar aqui, por exemplo, alguns sistemas de localização, como a Rosa dos Ventos, que nos mostra aí os pontos cardeais e subcolaterais, certos? A bússola, ela tem aí a Rosa dos Ventos estampada no seu fundo, porque a agulha imantada da bússola, ela busca o polo magnético e nos direciona ali ao norte geográfico da Terra. Nós também podemos nos localizar através do Sol, quando eu busco o lado do sol nascente, né? Posiciono ali meu braço direito, eu sei que ali é leste. Automaticamente o meu braço esquerdo estará na direção oeste, frente norte e atrás sul. E também, né, um sistema aí já de localização mais moderno, que é o GPS. Aqui no exercício da página 17, exercício 4, no seu livro de atividade, ele nos pede ali a utilização, né, exemplos de utilização do GPS nessas seguintes situações aqui, como, por exemplo, na letra A, no transporte ou mobilidade urbana, para a gente se deslocar na cidade, né? Então, a gente utiliza o GPS para encontrar rotas alternativas e fugir do trânsito, encontrar ciclovias, aonde tem semáforos. Quem nunca usou o GPS para encontrar o endereço da casa de um amigo, por exemplo, né? Que você vai pela primeira vez. Enfim, hoje é bastante utilizado aí no nosso dia a dia, né? Ninguém gosta de ficar igual barata tonta perdida pela cidade, então tem aí o GPS que nos ajuda a localizar. Na letra B, pede a utilização do GPS na agricultura, né, em relação ao aumento da produtividade. Então, o produtor agrícola, ele utiliza essa tecnologia para monitoramento do plantio, da área, né, onde vai ser cultivado aí alguma cultura agrícola, direcionamento do trator, da irrigação, para trabalho, né, com baixa visibilidade, como, por exemplo, um dia de muita chuva, de neblina, ou até mesmo na escuridão da noite, né? Então, é utilizado aí essa tecnologia para ajudar a aumentar a produtividade agrícola. E a letra C, em uma viagem, uma aula de campo, né, com a sua turma da escola. Então, você vai utilizar ali para traçar um percurso, uma rota, para conhecer lugares turísticos, para se localizar numa cidade onde você não conhece, enfim. O GPS, ele tem infinitas, né, utilizações que são muito úteis para nós. Vamos relembrar aí a latitude, que é a distância medida em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Então, a base, né, da latitude é a linha do Equador, 0 graus de latitude, que vai até 90 graus de latitude nos polos, tanto para norte quanto para sul. Quem nos determina aí a latitude são os paralelos, que são essas linhas horizontais, e a linha do Equador divide a Terra nos hemisférios norte e hemisfério sul, tá aqui as características. Algo muito importante é que a latitude aí é um dos principais fatores que determina os climas da Terra. Então, a gente tem aqui as zonas térmicas, né? Olha só, os 5 principais paralelos, os círculos polares, os trópicos e a linha do Equador. Então, o Sol, ele atinge com maior intensidade a zona equatorial e com menor intensidade, então o Sol, imaginem comigo aqui um Sol, atinge diretamente aqui a região equatorial e perpendicularmente as áreas polares. Então, essa é a região mais quente do planeta. Cada vez que eu me afasto, né, conforme eu vou me afastando da linha do Equador, menor será a temperatura. O movimento aparente do Sol é a impressão que nós temos que o Sol se move no céu de leste para oeste, quando na realidade o Sol está lá soberano, paradão, e quem se move é a Terra. Para ilustrar o movimento aparente do Sol, eu costumo pedir para que vocês imaginem a seguinte situação: estamos dentro de um carro, viajando na estrada, o carro está se deslocando e se eu olho para os lados, eu vou reparar o quê? Parece que as árvores estão correndo, que as paisagens estão correndo e a gente está ali parado.
quando na realidade somos nós que nos deslocamos, né, dentro do automóvel. Então é a mesma coisa, a Terra gira e a gente tem a sensação de que o Sol faz esse percurso no céu, né? Mas olha só a impressão. A longitude, é a distância medida em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação ao meridiano de Greenwich. Então, aqui, 0 graus de longitude, que vai até 180 graus a oeste e de 0 graus a 180 graus a leste, né? Então, daí tem a circunferência 180, 180, da circunferência de 360. É determinado pelos meridianos, que são aí essas linhas imaginárias verticais, e o meridiano aqui, então, divide em 2 hemisférios, oeste e leste. Esses meridianos, esses fusos, olha, determinam os fusos horários. A gente pega os 360 graus de circunferência da Terra, divide por 24, que são as horas do dia, e nós vamos ter ali que a cada 15 graus, 1 hora. A oeste são horas a menos, a leste, horas a mais. Então, vamos pegar o exemplo aqui desse fuso. Esse fuso aqui, o Sol está bem de frente, agora aqui nesse fuso é meio-dia. Então, a gente sabe que a Terra gira no sentido oeste-leste. Então, esse fuso aqui é meio-dia. Os fusos que estão a oeste serão ainda o período da manhã. A Terra ainda vai girar para que chegue ali ao meio-dia. Já a leste, os fusos que estão a leste já passou dessa posição de frente para o Sol e já estão no período da tarde. Então, leste, horas a mais, oeste, horas a menos. Aqui as coordenadas geográficas, que servem para a gente localizar um ponto exatamente aí sobre a superfície da Terra. Então, vamos colocar ali, eu quero localizar uma cidade que está a 40 graus de latitude norte. Beleza, então tá aqui 40 graus de latitude norte. Mas ela está na Ásia, ela está aqui na região da Europa, ela está numa ilha no meio do oceano, ou ela está lá na América? Não dá para eu saber. Eu preciso do complemento da informação. Então, por exemplo, 40 graus de latitude norte e 80 graus de longitude oeste. Então, agora sim eu tenho aqui o cruzamento do meridiano com o paralelo, eu tenho a coordenada geográfica exata desse ponto aqui. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Tem os pontos, lembrando que você tem que levar em consideração a linha do Equador, assim para cima, norte, para baixo, sul, 0 graus aqui de latitude. O meridiano de Greenwich aqui, ó, 0 graus, meridiano, para cá oeste, para cá leste, certo? E aí você vai localizando os pontos. Eu coloquei os exemplos aqui, vocês podem aí dar uma conferida. Por exemplo, aqui o ponto B, 20 graus de latitude sul e 40 graus de longitude oeste. Olha só essa atividade aqui, página 18 do seu livro de atividade, exercício 7. Então, considere o centro de uma fotografia, que o centro de uma fotografia está orientado aproximadamente para o leste, onde fica o Morro do Pão de Açúcar. Então, nós temos aqui o Morro do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, e aí a pergunta é, no momento em que a fotografia foi tirada, o avião que aparece na imagem está voando aproximadamente. Lembra lá daquele bonequinho na hora que eu mostrei a localização através do Sol? A gente aponta o nosso braço direito para leste, nosso braço esquerdo para oeste, sabemos que a nossa frente é norte e atrás é sul. Então, esse avião ele está de sul para norte. Então, tá aqui. Aqui eu mostro os meus dotes artísticos, consegui ser pior do que meu filho de 9 anos, mas tudo bem. Na página 18, o exercício 8 nos pede, primeiro, que a gente identifique os principais paralelos. Linha do Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico. Aí aqui a letra B pede que a gente pinte as zonas térmicas da Terra, de vermelho a zona tropical, então entre trópicos, amarelo as zonas temperadas, entre o trópico e os círculos polares, tanto para norte quanto para sul, e em verde as zonas
polares. E também não se esqueça aí no livro de fazer a legenda, é você que vai fazer ali também. Essa outra atividade na página 19 e 20, né, que compreende o exercício 11, nos pede aí que a gente trace as coordenadas geográficas desses pontos aqui no mapa e, além disso, a gente coloque aqui o continente ao qual ele pertence. Então, o ponto A, vou dar um exemplo aqui, não dá para visualizar direito as latitudes e longitudes, mas no seu livro de atividade dá. Então, a gente vai buscar as linhas horizontais latitude, as linhas verticais longitude, e aí a gente tem aí os continentes, né? Antártica, América, África, Europa, Ásia e Oceania. Daí você tem aqui as respostas, pode conferir aí com o seu material. A letra B, é possível obtermos a localização precisa de qualquer ponto na superfície terrestre? Como? Sim, através da coordenada geográfica, que é onde acontece o cruzamento dos meridianos com os paralelos. Então, exatamente ali a gente tem a coordenada geográfica que dá o ponto exato de alguma localidade, né, na superfície terrestre. O título, né, os elementos de um mapa, bem importante. Então, nós temos aqui o título, que traz o tema do mapa ou, né, um local que está sendo representado. A orientação, que pode ser uma rosa dos ventos ou simplesmente uma setinha ali indicando o norte, que nos ajuda que nos mostra como visualizar o mapa. O norte sempre aponta para cima, então quando eu vou visualizar o mapa, eu levo isso em consideração. A escala, né? Então me mostra aí o quanto a superfície real foi diminuída para ser representada no mapa, a legenda que traz a informação de cores, símbolos, né, que tem nesse mapa, e a fonte que indica a origem das informações. Aqui eu tenho um mapa topográfico, aí você olha aqui e fala, gente, que loucura, meu Deus, que isso, né? E aí a gente descobre que essas linhas são curvas de nível. Essas curvas de nível, ela traz para representar um relevo com altitude. Então, como não tem, a gente não tem, né? No mapa é plano, como que eu vou representar? Somente numa maquete, né? No mapa não dá. Então, eu tenho aqui como se fosse uma imagem de cima para baixo, certo? Então, tem aqui, ó, o topo do morro, 200 metros, tá aqui, olha. E eu vou traçando aqui a altitude. Então, eu tenho aqui, por exemplo, olha, a base desse morro, 100 metros, está aqui representado nessa curva de nível. Aqui os fusos horários, lembrando que o fuso não é sobre o meridiano, mas sim, ó, os 15 graus que estão no intervalo entre dois fusos, certo? É equivalente a 1 hora. Então, para vocês lembrarem, eu trouxe esse mapa e exemplifiquei aqui alguns pontos, né? Então, eu coloquei aqui Londres. Nesse fuso aqui agora são 14 horas. Então, vamos lembrando, né, que o fuso horário é calculado horas a menos para oeste, horas a mais para leste. Então, eu coloquei que no fuso aqui de Londres agora são 14 horas. Que horas são no ponto 1? Então, oeste, horas a menos. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Quer dizer que nesse fuso aqui, agora são 6 horas. Ponto 2, leste, horas a mais. 14, 15, 16, 17, 18, 19 horas aqui na Índia agora, certo? Ponto 3 aqui no Brasilzão, lindão. Então, nós temos aqui 14, 13, 12, 11. No ponto 3 agora, 11 horas da manhã. E no ponto 4 aqui na Austrália, leste horas a mais, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 horas. E aí, para finalizar, tem aí o exercício 17 na página 22, que a letra A pede para que você localize aqui essas cidades. Então, eu já fiz aqui esse trabalho no Brasil, aqui o Rio de Janeiro, na Inglaterra, Londres, aqui Cairo, no Egito, Tóquio, no Japão, e Sydney, na Austrália. Então, nós temos aqui, o exercício propõe que em Londres, ou seja, nesse fuso
principal aqui agora são 16 horas. Aqui não dá para visualizar direito, né, os fusos, mas no seu livro de atividade dá. Mas está aqui, olha, né, no Rio de Janeiro agora, oeste, horas a menos, 13 horas. No Cairo agora são 18 horas. E tanto em Tóquio quanto em Sydney já é madrugada do dia posterior. Chegou lá 16, 17, 24 horas, pulou o dia, 1 hora da manhã do dia posterior, e em Sydney, 2 horas da manhã do dia posterior. Pessoal, espero ter esclarecido as dúvidas, ter ajudado vocês. Tamo junto, até a próxima!